Muito bem, pessoal, empate amargo entre Palmeiras e Fortaleza, né? O Verdão perdeu uma grande oportunidade aí de fazer 3 pontos e descartar de vez o Fortaleza na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Verdão assumiu a liderança, mas ainda depende de uma derrota do Botafogo para poder permanecer líder do Brasileirão. Então vamos torcer aí pro Botafogo tropeçar nessa rodada, né, galera? Então bora conferir esse trecho que eu separei aqui pra vocês da ESPN Brasil, os comentaristas analisando todas as polêmicas aí da partida entre Palmeiras e Fortaleza. Galera, então sem mais delongas, bora conferir. Estamos de volta com o Sport Center. Vamos para os melhores momentos de Palmeiras e Fortaleza. Jogo no Allianz Parque, jogo que vale demais para essa luta dos dois times pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras começou na frente com um pênalti. A gente já vai analisar muito com a Renata Ruel. O Fortaleza empatou, depois saiu na frente novamente, ficou com 2-1. E mais um pênalti que a Renata Ruel também vai analisar. E aí o Fortaleza conseguiu um empate 2-2. No segundo tempo eu estou ao lado do Fábio Luciano, do Zé Elias, do Silas. Fala, Fábio, tudo bem? Boa noite. Marcela, tudo bem? Boa noite a você, ao Silas, boa noite ao Zé Elias, boa noite a todos que nos assistem. É isso, Marcela, dois times que sonham e brigam pelo título brasileiro. Dois times que têm bastante tempo para treinar, né? Então, assim, Palmeiras e Fortaleza olham somente para o Campeonato Brasileiro. Um jogo muito equilibrado, né? Dois times que entendem dentro de campo muito bem o que seus treinadores querem. A gente vai falar um pouquinho sobre a arbitragem também, né? Principalmente os lances de penalidade para o Palmeiras. O Fortaleza, né? A maneira como encarou também esses lances, né? Lógico que tem uma discussão ali, mas conseguiu se manter centrado dentro do jogo. Aí a gente está vendo o gol do Hércules, né, de fora da área, um belo chute. Golaço, hein? Golaço. E um jogo muito equilibrado, onde o Palmeiras teve um pouco mais ações, o Palmeiras teve um pouco mais o controle do jogo, mas o Fortaleza também é um time que se sai muito bem jogando fora de casa. Um resultado que, olhando, né, no cenário de título, não favorece a nenhuma das duas equipes, né? O Palmeiras que imaginava uma vitória para abrir um pouquinho de vantagem, principalmente nessa rodada antes do jogo do Botafogo. O Fortaleza ainda sonha com essa possibilidade de título, mas um jogo que, na minha opinião, fica com o resultado justo pela maneira como o Palmeiras fez os seus gols, né, que a gente vai discutir um pouco sobre as penalidades, e o que o Fortaleza entregou dentro do jogo, Marcela. Pois é, eu concordo muito, Fábio, pelo que a gente viu dos dois times, né? Deixa eu dar boa noite para o Silas. Fala, Silas, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Gostou do jogo, Silas? Elias, Fábio, fã do esporte. Gostei. Gostou da arbitragem, aí, ó, Silas? Então, cadê a Renata? Renata, entra aí, por favor, porque... Nos ajude. Acho que ninguém gostou, né? E bastante, assim, duvidosa, bastante, nem diria duvidosa, diria que ele foi bastante temeroso de um critério para outro. O Estevão toma um golpe ali no segundo tempo, ele não deu nem falta. Mesma jogada que ele dá o pênalti, então a gente aqui não sabe qual critério que ele utilizou, né? Agora, o Palmeiras com 6 jogos aí, com 6 dias, né, do último jogo, um jogaço contra o Juventude, né, lá em Caxias, 5-3, um grande jogo de fato. Não dá para falar de cansaço, de nada disso, porque 6 dias e falhas, né? Falhas da zaga e do lateral do Mike do Palmeiras no segundo gol. Fortaleza não tem nada a ver com isso, não se abalou com as jogadas, né, que segundo a gente viu, todo mundo protestou muito, principalmente o pênalti, né? Mas o Palmeiras, eu acho que mais o primeiro até, e o Palmeiras deixou escapar, segue, toma a dianteira agora, com a mesma pontuação com o Botafogo, só que o Botafogo ainda vai jogar, né, daqui a pouco. E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer nessa primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Zé, a gente já tem as estatísticas da partida, o Palmeiras com 59% de posse de bola a 41% do Fortaleza, 16 finalizações a 10, 6 finalizações certas do Palmeiras, 3 do Fortaleza, 8 grandes chances, 2 grandes chances do Fortaleza, 26 ações na área rival para o Palmeiras e 10 do Fortaleza, passes certos 397 a 243. São números melhores do Palmeiras, mas a gente não viu essa superioridade toda em campo, não. Fala, Zé, boa noite. Boa noite, Marcela, boa noite, Silas, Capita, todos que estão nos assistindo. Realmente foi um jogo muito equilibrado, né? Ambas as equipes procuraram
O Fortaleza entrou com uma linha defensiva, né, de 5 jogadores, especialmente para tentar anular os 2 jogadores de lado de campo do Palmeiras, que era o Felipe e o Estevão, tentando explorar o erro do Palmeiras, e conseguiu, de certa forma, dificultar ao máximo do segmento, né, vamos dizer assim, da evolução do jogo do Palmeiras, por conta da importância desses 2 jogadores. O Palmeiras cria, o Palmeiras tem uma intensidade muito grande, né, ele corre, ele dá um volume de jogo, né, contra os adversários, especialmente dentro de campo, mas eu tenho que ressaltar o Fortaleza, o trabalho do Fortaleza. Não é fácil jogar contra o Palmeiras dentro de casa, e o Palmeiras e o Fortaleza em momento algum se desesperou, mudou a sua postura, não ficou desesperado mesmo com os erros. Eu acho que foram 2 erros de arbitragem, né? Nós vamos discutir isso mais tarde, mas e o Fortaleza se manteve na sua proposta. O Palmeiras criou, teve oportunidades, realmente teve uma com o Veiga que ele erra na cara do gol, né? O Silas até brincou, depois o Silas falou, né, pra gente aqui no... vai falar? Em off? Não, o que vai falar em falar no ar. Tá certo. Eu falei em off e vou falar no ar. Mas eu acho que foi um jogo de duas grandes equipes. O Fortaleza atingiu um estágio e como diria Bruno Henrique, né, um patamar no futebol brasileiro, em que ele joga dentro e fora de casa com a mesma postura, o trabalho do Vojvoda, os 2 trabalhos mais longevos, né, da Série A, 3 anos, 3 anos e meio, e outro 4, que é o Abel. Então nós vimos aí o equilíbrio das 2 equipes. Acho que foi um bom jogo. As 2 equipes criaram, e aí algumas coisas que são pequenos detalhes, né, que acho que a Renata daqui a pouco pode elucidar para todo mundo. Pois o Marcelo Paz, inclusive CEO do Fortaleza, ele já fez uma postagem, inclusive já cutucando também a arbitragem da partida de hoje. A gente vai conversar com o Vinícius Nicoletti e ele acompanhou a partida de perto, vai trazer então todas as informações, o clima dos torcedores por lá. O Abel Ferreira daqui a pouquinho fala, a gente vai mostrar para vocês, o Vojvoda vai falar também, a gente mostra para vocês ao vivo. Fala, Vini, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, pessoal em casa. Pois é, Marcela, era um clima de euforia do torcedor do Palmeiras, porque era uma volta ao Allianz Parque. O Palmeiras não jogava aqui há 40 dias, a última vez foi no dia 15 de setembro contra o Criciúma, uma goleada por 5-0. Depois teve um jogo fora de casa, com o Vasco, aí o Atlético jogando em Campinas e mais 2 jogos fora de casa. Por isso, 40.321 torcedores, um excelente público nesse sábado, nesse confronto contra o Fortaleza, e o torcedor esperando mais uma vitória do Palmeiras para assumir a liderança com tranquilidade do Campeonato Brasileiro. Vai acompanhar o jogo do Botafogo logo depois, mas o torcedor estava nessa expectativa. Por isso que ao final do jogo teve uma mescla aí de vaias, aplausos. O torcedor, claro, não gostou desse resultado, mas o fato é que o Palmeiras, como vocês já destacaram aí, não fez uma grande partida, sentiu falta principalmente de 2 jogadores titulares no último jogo que estavam suspensos, o Marcos Rocha na lateral direita e o Aníbal Moreno no meio campo. O Zé Rafael não fez uma boa partida ali no meio campo, inclusive foi substituído no segundo tempo, e o Mike também no segundo gol, a bola acabou batendo nele e voltou para o Moisés fazer o segundo gol do Fortaleza, o gol de empate, segunda vez. Então não foi uma grande partida do Palmeiras, ficou devendo realmente. 2 lances polêmicos, como vocês destacaram. O Veiga bateu o primeiro pênalti, chegou ao 100º gol dele pelo Palmeiras. Desde 1994, com o Evair, não tinha um jogador que batia essa marca de 100 gols. Ele é o 19º artilheiro da história do Palmeiras, ultrapassou o Edmundo. Então o Veiga teve a chance até de fazer o 101, mas quem bateu o pênalti foi o Estevão, marcando aí o seu 11º gol no Campeonato Brasileiro, artilheiro agora ao lado do Pedro, e pode ser o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro. Mas isso tudo fica em segundo plano, porque o Palmeiras queria realmente a vitória. Reclamou também de um pênalti, depois vocês podem analisar aí também, do Pikachu no Dudu. Dudu entrou no segundo tempo, teve ali uma tentativa de domínio, a bola escapou um pouquinho, aí ele se embolou ali com o Pikachu dentro da área, e o torcedor palmeirense também, a comissão técnica, o técnico Abel Ferreira, reclamaram desse pênalti. O Palmeiras que teve 2 pênaltis para conseguir essa vitória aqui no Allianz Parque. Uma boa notícia é que os jogadores que estavam pendurados não receberam cartão amarelo. Alguns dos principais jogadores do elenco ali, o goleiro Everton, o Richard Rios, o Estevão, e o próximo jogo é um clássico contra o Corinthians na segunda-feira que vem, não nessa, na outra segunda-feira.
Palmeiras vai à Neoquímica Arena jogar um clássico fora de casa. Então não tem ninguém suspenso. E a outra boa notícia é o retorno do Maurício, que teve uma contusão no joelho, ficou fora 15 dias, teve uma recuperação muito rápida e voltou ao time entrando no segundo tempo, numa tentativa de vencer a partida. Ele tirou o Zé Rafael, colocou o Richard Rios fazendo a proteção da zaga e 2 meias, 3 atacantes, depois entrou mais um atacante, o Rony. O Palmeiras tentou a vitória de todo jeito até o último minuto, mas como eu disse, não foi uma grande partida. Apenas o Estevão teve uma chance, quando estava 2-1, ele saiu cara a cara com o goleiro num passe do Rafael Veiga e acabou perdendo o gol. Era a chance de matar, ampliar a vantagem ali, aí dificilmente o Palmeiras perderia o jogo, mas acontece. Palmeiras então, com esse empate, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro, espera esse confronto contra o Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro são 12 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 5 empates. É uma excelente sequência, mas ainda tem campeonato e agora tem que torcer para um tropeço do Botafogo, que pega o Bragantino, e depois tem clássico contra o Vasco, e o Palmeiras agora inicia esse trabalho de preparação para o clássico contra o Corinthians. É isso aí então, Marcela. Daqui a pouco então a gente volta aqui do Allianz Parque, passando os personagens do Palmeiras, do Fortaleza e também os 2 treinadores. Tá certo, Vini e Vinícius, então, com toda prioridade, os jogadores que forem passando por aí, você nos chama e a gente volta para o Allianz Parque. Daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo também a entrevista do Abel e do Juan Pablo Vojvoda. Eu começo contigo, Fábio, sobre as substituições do Abel Ferreira. Você gosta, ele realmente, assim, ele é ousado ali no segundo tempo, ele vai para cima, ele vai trocando volante por meio campista e toca atacante, ele coloca o Maurício. O que é que você acha? Gosta? Bota o Dudu, o Rony. Marcelo, é porque assim, o Abel ele sabia da importância desse jogo para o Palmeiras, né? A vitória, o que representaria para o clube, você assumir uma condição de liderança, né? Manter uma vantagem sobre o Botafogo, mesmo o Botafogo entrando em campo contra o Bragantino. E é o dever do treinador ter essa leitura do jogo e buscar o resultado, né? Então, eu acho que a gente também não pode tirar o mérito do Fortaleza, Marcela, até a gente estava conversando também, assistindo o jogo, porque a gente ia colocar a maneira como o Palmeiras se portou, né? O Estevão não teve a mesma atuação, talvez, de jogos anteriores, o Felipe Anderson também, mas muito se deve pela maneira como o Fortaleza se posicionou em campo, né? Então, o Fortaleza, ele tem uma questão de meio campo e ofensiva, tem uma forma de jogar, mas defensivamente, ele olha muito para o seu adversário, né? Então, a gente vê o Fortaleza em alguns jogos jogando com uma linha de 4, hoje ele opta por jogar com uma linha de 3, porque ele sabia que ele tinha que fechar a entrada da área. Então, assim, o Estevão tem uma movimentação muito forte para a beirada do campo, isso é a marcação, a responsabilidade do lateral, e quando o Estevão ele conduz a bola para o meio, né, que ele tem a perna esquerda como ponto forte também, ele acabava batendo com um jogador de meio campo, um volante ou um dos zagueiros. Então, assim, o Palmeiras talvez não criou tanto como criou contra o Juventude, mas muito também pela marcação que o Fortaleza exerceu e esse posicionamento defensivo. Agora, com relação às modificações, como o Nicoletti falou, o Mike não teve uma boa atuação, né? O Palmeiras sentiu falta ali do Marcos Rocha, sentiu falta do Aníbal Moreno também no meio campo, né? O Zé Rafael que atuou no jogo de hoje, mas ele fez o que era possível. Ele movimentou as peças de acordo com que fizesse o Palmeiras ser mais ofensivo, fizesse o Palmeiras buscar o resultado de vitória, mas frente a isso tinha um adversário muito bem postado, muito bem treinado pelo Vojvoda e que também tinha o interesse do resultado, porque o Fortaleza, como a gente já falou aqui, briga pela possibilidade de título. Então é isso aí, né, rapaziada? Empate amargo do Verdão, né? Cheio de polêmica. O árbitro aí não ajudou muito, né? Então atrapalhou bastante o desempenho do Palmeiras. Agora vamos torcer. O Botafogo daqui a pouco pega o Red Bull Bragantino. Já vai começar o jogo aí. Então, um tropeço do Botafogo, o Palmeiras fica tranquilo, vai depender só dele para conseguir esse título do Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje o Verdão não conseguiu impor seu jogo aí, né? Foi para cima do Fortaleza, teve alguns momentos aí que o Verdão tava muito superior que o Fortaleza, mas acabou que um vacilo de saída de bola da zaga ali do Palmeiras acabou gerando o gol do Fortaleza, né? Que acabou também ocasionando no empate aí que prejudica o Verdão nessa corrida aí pelo título do Campeonato Brasileiro, né, galera? Então, o jeito agora é torcer pro Botafogo tropeçar, um empate, talvez uma derrota. Eu acho difícil o Botafogo
perder pro Bragantino. E o Botafogo, olha lá, nesse momento, com empate, se ele empatar, nesse momento, o Botafogo no 0-0, ele tá indo para 62. Então, ele ultrapassaria de novo o Palmeiras na liderança, né? Então, se acontecer algum milagre e o Botafogo perder essa partida, o Palmeiras dormiria na liderança aí, assumiria de vez, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro. Não por pontos, mas por saldo de gol. Então, vamos torcer, ficar de olho aí nesse jogo entre Botafogo e Bragantino que está acontecendo nesse exato momento. Galera, então vou ficando por aqui, tamo junto. Vamos torcer pra esse jogo aí dar tudo certo e o Verdão dormir na liderança. E o Verdão não vacilar também, que hoje a zaga hoje vacilou e foi crucial nesse empate aí entre Palmeiras e Fortaleza. Galera, então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!